todos. Tá todo mundo escutando, gente? Todo mundo vendo os slides? Se puder responder, por favor. Perfeito, gente. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Bruno, eu sou graduando do curso de Letras Português e Inglês na UFPEL. E, no momento, eu estou sendo professor de língua inglesa aqui no Desafio, tá? Ah, queria muito estar com vocês numa sala presencial para conhecer um pouco mais, ver a carinha de vocês pessoalmente, mas infelizmente não é possível devido à pandemia, né? Mas eu creio que esse momento que nós vamos ter aqui durante todas as aulas vai ser muito bom. Espero que seja bem satisfatório para vocês também e que a gente possa ter momentos de interação. Não tem problema, qualquer momento durante a aula vocês podem interagir. Vou tentar ao máximo responder sempre vocês. É claro que às vezes não vamos ter tempo, porque é apenas uma hora, mas eu vou estar sempre tentando dar atenção a todos vocês, tá bem? Então, vamos falar um pouco sobre a língua inglesa no Enem e no PAV. Não sei se a maioria de vocês vai fazer Enem ou PAV, mas eu vou tratar das duas questões, porque aqui no desafio nós estamos sempre ensinando para as duas provas, então vou tratar sobre os dois aspectos também. Então, o que a gente tem que saber sobre a língua inglesa no Enem? Nós temos que saber que são 5 questões que contemplam a parte de linguagem, que envolve língua portuguesa, literatura, também tem educação física e outras questões de tecnologia, tá? São apenas 5 questões dentre as 45 questões que estão presentes nessa prova. O maior foco na prova do Enem com a língua inglesa é, obviamente, a interpretação. Então, já de começo, eu já falo para vocês, não fiquem apavorados se vocês não conhecem muita coisa sobre a língua inglesa, porque durante as nossas aulas vocês vão aprender técnicas, vão aprender também questões gramaticais, que vão auxiliar vocês para tirar um notão na área de língua inglesa, na linguagem, e é claro, com todos os outros professores em todas as outras áreas, tá? Então, o foco principal vai ser sempre na interpretação. E vocês vão ver, durante essa aula mesmo, que vocês vão conseguir encontrar pequenos detalhes nessa prova que vai dar uma noção muito maior para vocês sobre a leitura em si e sobre a leitura especificamente na língua inglesa, tá bem? Outra peculiaridade da prova do Enem, da língua inglesa, é uma maior diversidade de gêneros textuais, ou seja, vão ter poemas, vão ter notícias, vão ter propagandas, vão ter notícia de site, vai ter tudo que envolve o gênero textual vai estar presente na prova do inglês. Então é algo bastante diverso, que a gente vai estar aprofundando durante as nossas aulas, conhecendo um pouco sobre vários gêneros textuais, uh, da língua inglesa mesmo, estruturas mais específicas que eles vão estar trazendo para nós. Então a gente vai começar a investigar como elas funcionam e como elas vão estar se relacionando com a estrutura da língua inglesa mesmo, tá? Então, o que eu queria falar um pouco só, o inicial mesmo sobre Enem, é isso mesmo. E agora sobre o PAV, ele vai diferenciar um pouco em cada etapa, é claro. Nós vamos ter a etapa 1, a 2 e a 3. Em cada uma delas, o nível vai ser um pouco diferente. Porque uma vai estar relacionada ao primeiro ano do ensino médio, ao segundo ano do ensino médio e ao terceiro ano do ensino médio. Mas é claro que isso é uma expectativa muito grande que as pessoas estejam nesse nível, porque a gente sabe da precariedade da escola pública, e professores não têm infraestrutura para dar uma aula decente, os alunos muitas vezes não estão se sentindo bem para uma aula, devido a todos os fatores que envolvem a escola pública. Então é algo meio complexo de se falar, vou ser sincero com vocês, mas a gente vai tentar ao máximo sempre ver tudo aquilo da melhor forma possível. Mesmo que não tenham visto o conteúdo na escola pública, vocês vão estar vendo aqui comigo na aula de língua inglesa, tá bem? Então, na etapa 1, nós temos 2 questões de língua inglesa. Na etapa 2, nós temos mais 2 questões de língua inglesa. E na etapa 3, aí sim,
o texto normalmente vai ser maior e vamos ter 3 questões de língua inglesa. E agora, uma parte importante de se falar o foco aqui não é apenas na interpretação, tá, gente? No PAV nós temos um foco muito grande também na gramática em si. Então vão aparecer diversos elementos gramaticais, como advérbios, substantivos, adjetivos, pronomes, tudo isso vai cair durante a prova do PAV também. Vão ter questões estreitamente gramaticais nessa prova. Então por isso que nas nossas aulas nós também vamos ter esse foco um pouco mais gramatical, mas é claro que com suas peculiaridades, tá bem? Vou tentar sempre estar olhando para o chat. É meio difícil estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas vou ter que me acostumar. Então, sobre adiamento, eu também não sei nada, gente. Do PAV eu não tenho noção alguma. Então, sempre os alunos falam, quando chega numa aula de língua inglesa, ah, mas eu não sei falar inglês. Gente, não se preocupem. Na prova, tanto do PAV quanto do Enem, vocês não vão precisar dominar a fala em língua inglesa, tá? Eu trouxe o meme do Peter Parker falando, I don't speak English. E o outro que eu amo bastante é eu cantando em inglês e eu quando me ensino o verbo to be. Porque na maioria das vezes, desde o ensino fundamental até o final do médio, você só vê o verbo to be. Eu entendo muito sobre isso, tá? Então não se preocupem, vocês não precisam saber falar a língua inglesa. Vocês vão aprender esquemas, técnicas, métodos e, é claro, juntamente com a parte gramatical, a conseguir se sair bem na prova de língua inglesa do Enem, tá? Então não se apavorem que não vai ser nada demais. Então, antes de entrar no conteúdo em si, eu gostaria de falar um pouco também como vão funcionar nossas aulas durante esse tempo que eu vou estar dando aula para vocês. E nós vamos ter bastante estruturas gramaticais, mas sempre elas vão estar ligadas a textos do Enem e do PAV. Ou seja, nós vamos começar nossa aula com algum exercício do Enem ou do PAV, vamos ler o texto e a partir daquele texto nós vamos focar na estrutura gramatical. Porque eu sei que é muito chato eu chegar aqui só com gramática para vocês, dar um monte de lista, um monte de coisa para vocês decorarem, que isso não funciona. É um método bem complicado de fazer com que os alunos interajam. Então, nós vamos sempre tento focar sempre numa relação de algo mais prático com aquilo que é mais chatinho de se ver. Então, não se preocupe que vai ser algo super tranquilo. Vocês não vão precisar dominar tudo isso em outros momentos, é claro, mas vai ser algo que vocês vão estar conseguindo aprender durante o nosso curso aqui, tá? Nossas aulas vai tentar sempre oscilar entre o textual e o mais gramatical, para ter uma função melhor no sistema cognitivo de vocês, para que vocês possam fazer uma leitura mais completa mesmo, ok? Então, vamos começar nosso tema da aula de hoje, que são técnicas de leituras, tá? Vocês já escutaram falar sobre técnicas de leituras? Vocês já conhecem alguma, dominam alguma? I don't think so. Ok. Então, a primeira técnica que a gente vai ver hoje na nossa aula é o scanning. A primeira coisa que deve vir à cabeça de vocês é aquela função da impressora, né, de escanear, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu aprendi sobre essa técnica, na verdade. Então, meio que está relacionado com isso, porque o scanning, o que que ele faz? Ele vai pegar uma folha de papel e vai passando por cima, observando tudo aquilo que está na superfície do papel, observando e analisando tudo aquilo. Então, essa prática não deixa de ser isso, né? Falando assim de uma forma bem simples. É uma forma de leitura que vai ser superficial, vocês não vão ter que focar em detalhes do texto, vocês não vão ter que saber todo o vocabulário, cada palavrinha lá, o significado dela, porque isso nem na língua portuguesa nós fazemos, né? Às vezes tem uma palavra, quando a gente está lendo, por exemplo, um livro antigo ou um artigo científico, que a gente não reconhece. E isso não quer dizer que a gente não vai conseguir adentrar um sentido naquele texto, porque tem outros elementos ali em volta que vão nos ajudar a compreender o que aquela questão está querendo nos falar. Então, a mesma coisa vai acontecer durante a leitura em língua inglesa. Nós vamos fazer uma leitura superficial e rápida a partir dessa técnica que se chama scanning, ok? Então, qual vai ser a prioridade, o objetivo dessa técnica? E quando vocês estiverem lá escaneando o texto de vocês, lá na prova,
vocês vão ter que focar no quê? Em palavras-chave, em frases específicas que o texto está trazendo, se tem algo que está sendo destacado, se tem um conceito geral, tem uma palavra grande, uma palavra em negrito, tudo isso vocês vão ter que estar observando ali na primeira leitura de vocês, tá? Vocês não precisam focar na vírgula que tem ali, no ponto que tem ali, não. É focar em coisas que chamem a atenção de vocês, coisas que passam no primeiro contato do olho de vocês no texto, tá? Por isso se chama scanning também essa técnica. Então, qual o objetivo? É correr o olho sobre o texto em busca de informação de fácil visibilidade, sem a necessidade de uma leitura detalhada desse texto. O que isso traz como prioridade também? Vocês conseguirem ter um tempo a mais para focarem nas outras questões do Enem. Vocês vão ter essa técnica para dar um tempo a mais para tudo aquilo que vocês precisam fazer durante a prova. Porque, querendo ou não, é algo muito demorado e cansativo. A partir dessas técnicas que a gente vai ver aqui nas nossas aulas, vocês vão ter uma capacidade de focar naquilo que o texto está pedindo e não perder tempo numa palavra, numa frase que não entendeu, porque isso sempre vai ser uma coisa complicada durante a prova de vocês, tá? Então, o leitor aqui no scanning, ele sabe o que ele está procurando. Ou seja, vocês vão lá, vão ler o enunciado da questão de vocês. E lá está pedindo para vocês um aspecto muito pontual daquele texto. É um texto de enorme, mas ele quer lá na pergunta um aspecto muito pontual. Então, assim que vocês vão utilizar o scanning, vocês vão ter a noção do que o texto está pedindo para vocês e vocês já vão com os olhos de vocês, com o sistema cognitivo preparado a partir daquela leitura, daquilo que a questão está pedindo para vocês e já vão estar focando especificamente naquilo. Então, essa técnica é boa para esses detalhes durante a prova de vocês, tá? Principalmente a questão do tempo e também isso já vai sendo fixado na cabeça de vocês como um método natural. Vocês vão começar a ler as coisas de uma forma muito mais fácil, depreendida, sem ficar focando em todos os detalhes de um texto, tá bem? Alguém de vocês já conhecia essa técnica? Sim, que bom que vocês já conheciam, Matias e Giovana. É uma técnica bem difundida até, mas muitos não sabem. Interessante. Estudou na escola, é interessante, nunca tinha visto isso na escola, mesmo que nunca usei. É, mas agora vocês vão ter que usar, hein? Falando sério. Hum. Então, gente, o que vocês vão ter que observar quando vocês estiverem utilizando o Scheme, tá? Então, o foco no gênero textual, quando vocês estiverem ali contextualizando o que vocês estão lendo, vocês vão ter que saber qual é o gênero textual daquilo, tá? Se é um conto, se é um trecho de uma música, se é uma propaganda, um comercial, um poema, o que seja. No momento que vocês conseguem identificar isso, vocês já criam um contexto específico para aquilo. Por exemplo, se vocês sabem que é uma propaganda, vocês sabem que aquilo que está falando vai trazer um impacto, vai trazer algo que quer comprar algo de vocês, né? Tipo, pegar algo que vocês consigam entender na hora. Mas, diferentemente, um poema, já vão ter que saber que é algo mais subjetivo. Algo que aquela pessoa que estava escrevendo estava colocando milhares de subjetividades, coisas que ela mesma estava pensando naquele momento. Ela estava nem aí porque vocês iam pensar, tá? O poema é uma questão complexa, mas que também cai na prova do Enem. E mais complexa ainda porque vai estar na língua inglesa. Então, vocês sabendo um pouco já sobre os gêneros textuais, que a gente vai detalhar um pouco em outras aulas, vocês já vão conseguir trazer um contexto específico para a cabeça de vocês e que já vai ajudar na questão também, ok? Outra coisa que eu já havia falado são elementos em destaque, ou seja, se tem uma palavra, uma frase, um trecho em negrito, em itálico, com uma letra maior, com uma letra diferente, com uma cor diferente. Tudo isso tem algum significado específico no texto. Tudo aquilo que está diferenciado no texto é porque tem uma questão peculiar que vocês precisam prestar atenção. Então, é claro, isso vai sempre saltar aos olhos de vocês. Quando tiver uma palavra em negrito, alguma coisa em itálico, tudo isso vai chamar a atenção de vocês e tem um objetivo. Então, prestem bastante atenção e comecem a fazer ligações com aquela palavra que está destacada no texto.
porque ela tem algum aspecto, alguma semântica muito importante na leitura de vocês, tá bem? Outra questão que você tem que observar também são palavras conhecidas. Essa questão é um pouco complicada, porque nós vamos ter palavras cognatas, não sei se vocês já escutaram isso, palavras semelhantes entre duas línguas, ou mais, é claro, e falsos cognatos, que são palavras que têm uma grafia parecida com a da língua portuguesa, mas o significado é totalmente diferente, não tem nada a ver com aquilo. E como vocês vão conseguir diferenciar se é uma palavra cognata ou se é um falso cognato? Contexto. O contexto é algo muito importante que eu vou estar sempre salientando durante as nossas aulas. Vocês precisam saber em qual contexto o texto de vocês está inserido. Vocês precisam saber do que aquilo está se tratando, qual é o tema geral daquilo. No momento que vocês colocam um tema geral, já surgem palavras na cabeça de vocês, tipo um brainstorm. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso. A gente vai falar em outras aulas. Então, são várias ideias relacionadas àquilo que vocês estão lendo. Então, palavras conhecidas é algo muito importante durante a leitura na língua inglesa. Isso vai trazer uma noção geral daquilo que vocês estão lendo e também vai ajudar na questão específica que vocês estão procurando, tá bem? Tipo parents. Perfeito. Alguém sabe o que é parents? Perfeito, Gabi. Parents são pais. Muita gente confunde com o quê? Tá lá estudando família, né? Aí vem a palavra parents. Aí pensa, tá, são parentes, né? Meus parentes, claro, tudo da família. Não. Aí vocês se enganam. Parents quer dizer pais. Então aí nós temos um falso cognato, né? Então, se vocês souberem ou não disso, vai estar num contexto muito específico e vocês vão conseguir fazer a diferenciação. Na maioria das vezes isso funciona, ok? E por último, mas não menos importante, vocês vão ter que focar nos números que estão presentes ali, tá? Se aquele número está querendo falar sobre quantidade, sobre uma data, sobre peso, depende. Tudo isso vocês vão ter que conseguir inferir através de um contexto, ok? Então, o foco no scanning, nessa técnica, é vocês, a partir da leitura do enunciado da questão, vocês vão ter uma pergunta específica, ok? E disso vocês vão procurar uma ideia geral sobre o texto, a partir da procura de mecanismos específicos, que a gente já falou, tá? Que são esses daqui. E depois vocês vão ter, hopefully, né, esperançosamente, a identificação de uma resposta. E depois de todos esses detalhes, vocês vão conseguir chegar na resposta certa, ok? Isso a gente vai praticar agora mesmo. Então, eu trouxe uma questão do Enem para vocês, da questão 91, da segunda aplicação de 2016. E eu quero que vocês deem uma olhadinha em toda a questão, tá? Foquem no enunciado, dêem uma olhada nos elementos visuais que tem, nos números. Eu trouxe umas dicas aqui para vocês, então, por favor, leiam. E eu vou dar um minutinho para vocês para darem uma olhadinha na questão e a gente já resolve, tá bem? Calma, Matias. Não dê a resposta ainda. Não deem a resposta. Esperem um pouquinho. Então vamos olhar um pouco essa pergunta agora. O que eu coloquei na dica para vocês? Analisar palavras que vocês conhecem no inglês, observar palavras semelhantes às do português e ver o que os números estão representando naquilo, né? Fazer inferência sobre o que aquele número pode estar se relacionando a partir do vocabulário ou de algo que vocês possam estar esperando do texto. Então, o que diz o enunciado? Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor, como eu havia falado antes, por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao ou a letra A, comprimento do cigarro, letra B, tempo de queima do cigarro, letra C, idade de quem começa a fumar, letra D, expectativa de vida de um fumante e letra E, quantidade de cigarros consumidos. Ok?
O que são inferências, Gabriel? Inferências são tudo aquilo que a gente consegue relacionar com algum elemento. Por exemplo, eu vejo cigarro aqui na imagem. O que eu penso com cigarro? Eu penso em algo tóxico, algo que dá vício. Isso são tudo inferências que o nosso cérebro faz a se deparar com um elemento, entendeu? Então, quando eu falo de inferências que vocês vão ter que fazer, é quando vocês veem alguma palavra, vê os números, vê algum elemento, e vocês vão ligar aquilo a algo que vocês já conhecem, né? A um conhecimento de mundo que vocês têm, a um conhecimento linguístico que vocês têm, ok? You're welcome, Gabriel. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Quero saber, então, quais palavras chamaram a atenção de vocês? Ou que vocês conhecem, que chamou a atenção de vocês nesse texto? Live, long. Perfeito. Maia, todas. Muito bom, Maia. Mas o principal que vocês tinham que saber nesse texto era live e long, tá? Live é o verbo viver, né? O substantivo é life, que é vida. E long, aqui, o que que vocês possam ter noção? É que long aqui quer dizer a questão da duração de um tempo, tá? De um determinado momento, de uma quantidade de tempo específica. How long quer dizer quanto tempo, tá? É essa a questão. E vocês já tendo na cabeça de vocês um pouco de conhecimento sobre a palavra live, que é viver, então vocês vão ter que relacionar uma coisa com a outra. Então, vocês vão fazer esse mecanismo aqui. Long com vida, duração vida, longa vida. Isso vocês não precisam saber o que significa especificamente em língua inglesa para fazer uma relação. Então, mas vocês já começam a ver que tem relação com algo longo e com vida. O que poderia ser isso no português? Duração, vida, expectativa de vida. Perfeito. E tem mais uma questão que vocês vão ter aqui do lado, que vão ser os números, entendeu? Então vocês vão ter ali o long, life, que é uma palavra bastante difundida da língua inglesa, né? E vão ter números ao lado com um cigarro. Então vamos às alternativas, tá bem? Letra A, comprimento do cigarro. Vocês acham que live, tendo a ver com vida, com a questão humana e com a duração, tem a ver com o comprimento de um cigarro? Pois acho que um anúncio publicitário quer falar sobre o comprimento de um cigarro. Aí vocês vão ter que ir numa questão do gênero textual. Vocês acham que um texto, um anúncio, vai lá publicar para todo mundo para mostrar o comprimento de um cigarro? Provavelmente não, né, gente? Provavelmente isso não vai acontecer. Então nós já descartaríamos a letra A. Letra B. Tempo de queima de um cigarro. O que vocês acham? Também não é algo muito impactante, né? Se fosse, sei lá, para um artigo de química, isso seria algo ok, mas não é a questão que nós temos aqui. É apenas um anúncio publicitário que está querendo ressaltar alguma coisa. Então nós já descartamos a B, ok? Letra C. Idade de quem começa a fumar. Aqui é uma questão importante, porque muitas vezes vocês podem ficar em dúvida com essa daqui também. Só que como nós temos how long aqui, não how old, que é como seria a idade, como nós falamos sobre idade, vocês já poderiam descartar essa questão. Desculpa, gente. Mas é algo que vocês poderiam também ficar em dúvida. Mas é claro que depois, quando vocês lerem a alternativa certa, vocês vão descartar com certeza essa, tá? Então não tem nada a ver com a idade de quem começa a fumar, porque aqui não tem nenhuma palavra que se refira à idade nem nada, ok? E agora a letra D, gente. Expectativa de vida de um fumante. O que vocês acham? Relacionando tudo isso, vocês acham que pode ser essa? Yes. Sure. Perfect.
É essa mesmo, tá, gente? É a letra D. Claro que o anúncio publicitário ele está falando da expectativa de vida dessas pessoas, né? How long can you live? Por quanto tempo você pode viver? Qual o tempo que você pode viver? E tem ali ao lado os números para dar um impacto com esse cigarro sendo deteriorado, né? Então é essa mesmo. Mas vamos ler a letra E só para descartar mesmo. Quantidade de cigarros consumidos. Não faz Não faz nem sentido. Se pelo menos fosse, tipo, consumido por uma pessoa específica, tipo, a pessoa consome tanto cigarro, mas não é nem essa questão. Tem apenas a ver com a expectativa de vida da pessoa mesmo. Ok, gente? Então vamos pro próximo slide. Então, agora nós vamos ver outra técnica de leitura, chamada skimming. Alguém já escutou sobre skimming? Já viram na escola? Já, Giovana, interessante. Que bom que tem professores que ainda falam dessa questão, porque é algo muito importante mesmo e que poucas vezes é tratado na escola. Eduardo também, sim. Muito bom, gente. Bom saber que tem professores que ainda tratam sobre essas questões. Então, falar um pouco agora sobre o skimming, essa técnica. Então, essa técnica, um pouco diferente do scanning, não quer dizer assim, gente, que a gente está estudando uma que a gente não possa aplicar as duas, tá? É claro que na prova a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente sabe para nos auxiliar, mas tem certos momentos que é preferível que a gente utilize uma do que a outra. Não quer dizer que as duas não possam ocorrer concomitantemente, ok? Então, o esquema é uma forma de leitura circular inferencial. O que isso quer dizer? O foco principal do skimming é observar todo o contexto que está ao redor do texto. Tudo aquilo que está em cima do texto, embaixo do texto, ao lado do texto, onde quer que seja. Ou imagens, títulos, tudo isso que vai estar ao redor do texto, a gente vai observar para ajudar na nossa inferência, tá? Então, a partir desses contextos que vocês vão ter ali, vocês vão começar a inferir certas coisas que vão ajudar na leitura de vocês. Por exemplo, ver que é de um autor conhecido aquele texto já traz muita coisa para vocês. Por exemplo, vocês escutarem, lerem no texto J.K. Rowling. Na hora, provavelmente vai vir na cabeça de vocês Harry Potter, né? Então, isso é muito importante durante a leitura, que já vai trazer uma gama de conhecimentos para vocês. Muitas coisas que vão auxiliar na leitura de vocês também. Então, a gente tem intenção com o skimming de obter uma ideia geral através dos elementos presentes no texto, tá? Tudo isso vai contemplar para vocês uma ideia geral sobre aquilo. Novamente, não é uma leitura detalhada, é algo para ser rápido que vocês consigam resolver aquilo em poucos minutos, ok? O objetivo é correr os olhos ao redor do texto, inferir quais são as noções que tais elementos trazem a ele, tá? Isso vocês vão poder utilizar juntamente com a estratégia de scanning, ao mesmo tempo que vocês estão procurando conceitos gerais, vocês estão relacionando palavras destacadas no texto, com imagens conhecidas que estão no texto, com o título do texto, com quem é o autor daquele texto, e tudo isso vai trazer uma perspectiva de leitura muito maior a cada um de vocês, tá bem? Aqui o leitor ele busca um sentido geral durante a leitura dele. Lá no scanning, como a gente tinha visto, o leitor ele já tem o que ele quer procurar em mente. No skimming, não necessariamente isso vai acontecer. Pode ser só no momento inicial da leitura mesmo, sem olhar o enunciado, sem saber o que aquela questão está pedindo para vocês. Vocês apenas observem os elementos visuais que estão contemplando aquele texto, que estão ao redor daquele texto, nas partes periféricas. Então, com isso, vocês já conseguem fazer uma noção maior e mais detalhada também. Porque quando vocês chegarem no enunciado, vocês já vão saber mais ainda sobre aquele texto. Então, isso é algo muito importante também durante a nossa aula. Alguma dúvida sobre o Scream, gente? Antes da gente continuar? Então, aqui eu trouxe algumas questões pontuais sobre o Screaming que vocês precisam observar durante a leitura, tá? A primeira é que se tem alguma imagem no texto, tá? Por exemplo, naquele do cigarro que a gente acabou de ver.
tinha um cigarro. A partir daquilo, vocês já conseguem fazer várias inferências sobre aquilo, que é algo tóxico, faz mal à saúde e várias outras questões que são difundidas na nossa sociedade, tá? Então, a partir de um conhecimento enciclopédico de vocês, ou seja, um conhecimento de mundo que vocês já tenham, e mais o conhecimento linguístico, no caso sobre inglês, vocês já começam a ter noções bem maiores sobre um texto, tá? Outra coisa que é bem importante é observar o título e o subtítulo, quando tiver, é claro. Tem vários que não vão ter nem título e nem subtítulo, mas isso traz uma carga muito importante para o texto, tá? Leiam sempre o título e vejam o que aquilo traz para vocês sem ler o texto. Leiam apenas o título e vejam o que aquilo vai trazer de emocional para vocês, de racional para vocês, tudo aquilo que vai mexer com o lado cognitivo de vocês e o emocional também. Isso é muito importante dentro de uma leitura. A gente não pode separar aquilo como a leitura como sendo apenas algo mecânico, como sendo ler palavras atrás de palavras, porque vai muito além disso, tá bem? Então, ter o conhecimento sobre o autor é algo muito importante. Como eu já falado, por exemplo, conhecer J.K. Rowling, saber que é um texto dela, vocês logo vão pensar em Harry Potter. E saber o conhecimento de algum autor que publica sobre animais marinhos, sobre várias outras questões específicas, isso já vai trazer um conhecimento maior para você sobre aquela leitura, ok? Ver o layout do texto, ver quais são os elementos que estão cercando aquele texto, o que isso quer dizer. Às vezes, quando tem cor em um texto, a cor pode dizer muita coisa, né? Porque cores em propagandas, principalmente em propagandas, não são colocadas de formas aleatórias, elas são colocadas por algum propósito, né? Por exemplo, em comidas, a cor laranja, vermelha e amarela, para chamar a atenção, para ter o desejo pela fome. Isso tudo é muito importante nas propagandas. Isso vocês sempre precisam observar em qualquer que seja o texto. Cores ajudam muito, formas ajudam muito. Tudo isso tem um significado por trás de um texto. Todo texto é complexo de estruturas com algum significado específico, mas não quer dizer que vocês precisam compreender todas elas, e sim o seu sentido geral, o contexto geral daquilo. Outra coisa bastante importante de se falar é a fonte de um texto. Nós estamos lendo lá um texto e não estamos entendendo nada, nada, nada. Aí vamos lá e ver a fonte. Na fonte uh, diz lá BBC, por exemplo, tá? Diz The New York Times. Vocês vão saber que aquilo é uma notícia, entendeu? Vocês vão saber que aquilo dali está sendo uma notícia midiática de algo que está acontecendo. Então, vocês já vão ter noções a partir de fontes também. Isso vai trazer um conhecimento sobre algo que talvez não esteja lá no texto, mas está presente na fonte. Tudo isso vai compor para vocês conseguirem estruturar essa estratégia, que é o skimming, ok? Então, eu deixei bem destacado aqui em vermelho para vocês que vocês precisam focar no contexto, tá bem? Vocês vão ter que sempre adentrar a um contexto específico de um texto para vocês conseguirem sumarizar e ter noção do que aquilo está falando. Aí sim vocês vão para o enunciado e ver o que aquilo está pedindo. Vai ser bem mais fácil para vocês realizar essa tarefa depois. Podemos ir para a tarefa, gente? Vamos fazer uma prática? Então, vou dar um minutinho para vocês observarem essa questão, tá? E logo nós debateremos um pouquinho sobre. Todos estão conseguindo ver a questão, gente, só para eu saber, porque. Ok, thanks.
Então, gente, vamos resolver agora juntos. Primeiro, eu gostaria de saber o que chamou a atenção durante o texto. Se tem algum vocabulário, algo que chamou a atenção de vocês, que vocês já conheciam. Por favor, se vocês puderem digitar para eu observar e falar um pouco também é importante. Roof é telhado. Matias, Body, Doctor, Diabetes foram as principais que identificou. Ótimo. Pode ser palavras semelhantes à língua portuguesa que vocês identificaram, ou palavras da língua inglesa que vocês já conheciam, que trouxe um impacto no texto para vocês saberem do que aquilo estava se tratando. Scared. Scared é uma palavra muito importante nesse texto, nós vamos ver logo. Perfeito. Tem várias palavras desconhecidas. Blood pressure, pressão sanguínea, ótimo. Isso é importante também durante a leitura. Tem uns verbos também, né? Exercising, poderiam relacionar com o do português também. Isso a gente vai ver. Grandkids, essa seria muito importante. Só saber o significado de kids, vocês já matam essa questão. Sabendo o que é kids, vocês já conseguem acertar essa questão. E aí vocês podem relacionar, sei lá, com algum canal de TV, Discover Kids, né? Que as crianças assistem. Ou marcas também que tem kids no nome. Ótimo. Então vamos falar um pouco sobre essa questão agora. Tem que dar uma aumentada aqui. Ok. Então, essa é a questão 93 do Enem de 2012, da segunda aplicação, e o título é Scared Fit. No texto Scared Fit, agora eu vou ler o enunciado, que relata a experiência de Amanda de la Paz relacionada aos cuidados com a saúde, a palavra scared faz referência ao seu medo de. Então, o que isso já implica só pela leitura do enunciado? O foco principal que vocês vão ter que se depreender durante a análise desse texto é na palavra scared, que no enunciado mesmo já diz, faz referência ao seu medo de. Então nós já sabemos que a Amanda de la Paz tem medo de alguma coisa que pode acontecer com ela, né? Agora uma pergunta para vocês, no momento que vocês veem a palavra fit, né, como falam em português fit, é fit. O que que isso traz de inferência na cabeça de vocês? Vocês relacionam com alguma coisa? Dieta, corpo saudável, né? Na verdade, fit quer dizer encaixar, né? Então seria se encaixar no corpo ideal, seria estar fitness, né? Ótimo. Então, eu não sei se vocês observaram a fonte, como eu havia falado ali no Screaming. Alguma coisa chamou a atenção de vocês nessa fonte, que fez vocês relacionarem alguma coisa, alguma palavrinha ali? Fonte disponível em. Tem a palavra health, seria saúde. Não é uma palavra muito difundida, mas também é bastante conhecida aqui no Brasil. Mas a palavra importante mesmo é fitness. Com isso, vocês já conseguem relacionar que tem algo a ver com saúde. Então, a questão do medo está relacionada à saúde da Amanda de la Paz, tá? Então, vou dar só um zoom aqui para destacar algumas palavras importantes para vocês. No início, ela já começa falando assim: my body. Então, ela já começa falando de si mesma, o meu corpo, tá? Alguma coisa está acontecendo com o corpo dela. Essa é a primeira coisa que vocês poderiam observar durante esse texto, né? Aí aqui nós temos uma data, February 2010. Deixa eu fazer uma linha decente, porque meu mouse não ajuda. Em fevereiro de 2010, alguma coisa aconteceu com ela.
Sempre quando tem uma data num texto, é importante vocês saberem o que pode estar acontecendo. Por exemplo, vocês estão lendo um texto, mas não entendem nada, mas do nada lá diz a data, 25 de dezembro de algum ano específico. Logo, vocês vão relacionar aquilo com algum elemento natalino, com algo relacionado ao Natal. Então, é sempre importante prestar muita atenção em datas presentes nos textos, ok? Então, continuando. My doctor confirmed what my body was telling me. Então, aqui nós temos outra palavra conhecida, doc, desculpa, doctor, doutor. Então, você já tem até agora relação com corpo, saúde, medo e doutor. Isso tudo já está criando uma plataforma de ideias na cabeça de vocês. Isso é algo importante durante a leitura, que vai conseguir chegar a uma resposta certa, ou pelo menos ficar entre duas. Então, isso já é bem importante. Continuando, aqui tem uma palavra que nenhum de vocês destacou, mas é importante também, que é neglecting. Neglecting parece alguma palavra do português com vocês? Negligenciar, negar, ótimo, tem relação. Não quer negligenciar, tem relação com negar, então ótimo. Então você já tem essa questão também. Já tem uma palavra de negligência relacionada ao corpo, ela está falando com o doutor, ela tem medo de alguma coisa, então mas já está construindo alguma coisa. E isso só com palavras que são parecidas com da língua portuguesa. Então, sem um conhecimento específico nenhum sobre a língua inglesa, tá? Então, né, ela tem a palavra negligenciar, e depois ela fala my body e diet. Então, negligenciando o corpo e dieta, ok? Então, já se começa a iniciar um problema para Amanda de la Paz. Ela começa a retratar quais são os problemas que ela está tendo. Então, aqui nós temos high blood pressure, como o colega Matias tinha destacado, que é, né, pressão alta. E aqui nós temos um número específico, sem nada depois. Vocês saberiam, alguém conseguiu identificar o que esse número aqui quer dizer? 62, 62. Alguém, pelo contexto, conseguiu identificar o que poderia ser? Idade, ótimo, é isso mesmo. Então tem a ver com a idade dela. Ela começou a negligenciar o corpo e a dieta dela, né? E aos 62 ela desenvolveu pressão alta. O que mais ela desenvolveu? Isso daí é uma palavra conhecida também no português. Type 2 diabetes. Então, type, tipo, 2, 2, e diabetes, diabetes, é a mesma grafia do português. Então, aqui nessa parte, vocês já conseguiriam ter uma noção de doença também, né? Ela tem diabetes tipo 2, então isso já é muito importante. Outra palavra bem conhecida aqui, cholesterol. Português, colesterol. Então, é um texto cercado de palavras cognatas, né? Palavras conhecidas no português e tanto na língua inglesa pela perspectiva do português que vocês já têm, ok? E aqui tem uma questão bem importante, que é 227 pounds. Alguém saberia, alguém conseguiu identificar o que poderia ser esse número e essa palavra depois? Pounds? É uma medida diferente, a gente não tem aqui no Brasil, a gente identifica aqui no Brasil de outra forma, mas é uma questão diferente em países de língua inglesa. Isso tudo vocês vão estar relacionando com saúde, ou seja, o que sobraria nesse momento? Talvez a questão de altura e questão de peso, né? Então, mais especificamente 227, né, mesmo que sejam medidas diferentes, não seria de altura, seria mais relacionada ao peso mesmo. Então, pounds é a questão de como a gente identificaria o quilogramas aqui. É a métrica do quilogramas aqui no Brasil, no caso, tá? Então, tem a ver com o peso. Então, já sabemos que ela tem vários problemas de saúde, ela está falando do peso dela, né? Daí, depois, tem uma palavra importante, que é problem.
Então, ela está destacando mais um problema. Depois tem essa parte, mirror. Looking back at me. Alguém conhece o significado da palavra mirror? Espelho, perfeito. Então, ela está falando que o outro problema era o espelho olhando de volta para ela, ou seja, ela se enxergando na frente do espelho com todo aquele peso, todos aqueles problemas que ela estava tendo, ela se olhando, ela estava com uma autoestima baixa. Então, tudo isso estava ocasionando em algo negativo na sua vida, né? Agora vamos para a questão mais pontual do texto, que é agora que ela começa a falar sobre o que ela tá com medo, né? A palavra scared vai aparecer agora. Tudo isso que vocês leram, que a gente leu até agora, é para contextualizar vocês sobre o quesito de saúde. Porque esse texto está falando sobre saúde, sobre a Amanda Della Paz, sobre as questões dela, sobre o corpo dela, né? Mas o que vocês poderiam estar fazendo se vocês estivessem utilizando o scanning por acaso? Só procurar a palavra scared no texto e já a partir dali já ver o que é aquilo. Mas aqui no Scream a gente está vendo uma questão mais contextualizada, vendo todos os aspectos para ter uma noção maior sobre aquilo, tá bem? Então, ela continua falando, doctor aqui, né? My doctor said, então o doutor falou. Depois tem aspas, mesmo não conhecendo o sentido da palavra said, tendo aspas depois, vocês poderiam falar que é pensar, já que é uma fala, isso é importante também. E até que nós chegamos à palavra importante do texto, que é scared. Então, aqui é o foco de vocês nessa questão. O que que a palavra scared tá querendo dizer? Né? A palavra scared faz referência ao seu medo de quê? Tá? Então, é nessa última linha, nessa última frase que vocês vão ter que dar a maior atenção de vocês para esse texto, ok? Então, na última frase ela faz needless to say, que significa, tipo, sem precisar falar, é algo inevitável de se falar. I was scared I wouldn't see my grandkids and great-grandkids grow up. Então, o que vocês têm que prestar atenção aqui? Primeiro, kids. Qual é o significado de kids? Quando vocês escutam ou leem a palavra kids, o que vem na cabeça de vocês? Criança, tá? Nem sempre vai vir a palavra criança. Muitas vezes quem não sabe o significado em si vai vir relacionado a algo infantil, né? Tem a seção kids, por exemplo, seção para criança, seção infantil. Então, tudo isso vai estar relacionado. Então, o que a gente tem até agora? Ela tem medo de algo que está relacionado com crianças, né? Mas não são crianças quaisquer, são grandkids e great grandkids. Então, nós temos também um verbo importante, que é grow up, que é crescer. Então, qual é o medo dela? Né? Ela tem um medo com algo relacionado a crianças e crescimento, crescimentos dessas crianças. Grandkids, caso quem não saiba, são netos e great grandkids são bisnetos, tá? É um pouco diferente da noção que a gente tem aqui no Brasil, mas é assim que eles identificam netos e bisnetos lá em países de língua inglesa, ok? Então, ela tem medo relacionado ao crescimento dessas crianças, desses netos e bisnetos dela, ok? A partir desse conhecimento, com tudo que vocês conseguem inferir desse texto, vocês vão para as alternativas. Isso é uma parte muito importante também. Caso você não consiga entender muita coisa do texto, comece a descartar alguma coisa. Isso vai ajudar bastante também. Então vamos para a letra A. Vamos ler o enunciário de novo. No texto Scared Fit, que relata a experiência de Amanda Della Paz relacionada aos cuidados com a saúde, a palavra scared faz referência ao seu medo de, letra A, emagrecer mais que o necessário. Nessa última linha, ela está falando sobre o medo de emagrecer mais que o necessário ou foca em outra coisa? Ok?
Então, não tem mesmo nada a ver com a questão de emagrecer mais que o necessário. Durante o texto, ela fala sobre o colesterol, sobre diabetes, sobre a pressão alta, né? E na última linha, o específico é sobre o medo de não ver o neto e os bisnetos dela crescendo. Então, isso não tem nada a ver com o medo dela de emagrecer mais do que o necessário. Esse não é o foco do texto, com certeza, ok? Letra B. Encarar exercícios físicos pesados. Vocês acham que é isso? Também não, exatamente. Não tá falando nada sobre exercícios. Nessa última parte tá falando do scared, né? Nós temos aqui exercising, mas em outro momento no texto, que não está relacionado com essa questão. Então, por isso que é muito importante vocês focarem só naquele aspecto pontual do texto mesmo, sem focar em outro detalhe, que isso pode trazer uma questão um pouco conturbada para vocês tiverem mais dúvidas sobre essa questão, ok? Então, por isso que é bastante importante prestar atenção apenas no parágrafo, ou na linha que está falando sobre aquela questão específica, ok? Letra C. Enfrentar sua experiência no espelho. É disso que ela tem medo? Ou isso é um problema para ela? Tem uma diferença sobre isso, né? Ela fala ali que ela tem o problema dela, ela se vê no espelho, mas não tem nada a ver com o medo dela sobre alguma coisa. Perfeito, é um problema. Então, isso daí, só sabendo que problem é problema, relacionando do português com o inglês, vocês já conseguiriam descartar também. Perfeito. Descartamos essa e essa. Agora, a letra D, sofrer as consequências de seu descuido. O que vocês acham sobre a letra D? Sim, essa, yes, very good. Ou seja, em toda a questão, ela está falando de vários problemas. Isso, Gabriel, é consequência de não ver seus netos crescerem, e bisnetos também, né? Então, todo o texto ela tá falando do problema com a saúde dela, quais os problemas de saúde que ela tem, tudo isso ela vai falando, dos seus problemas de autoestima, mas isso não é o medo principal dela. O medo dela não é só essas questões. Ela tem problemas com isso, mas o seu medo, de verdade, é não ver os netos e os bisnetos crescendo, né? Que diz lá na última linha do texto. É essa parte. Nós temos todo um contexto anterior, mas a questão específica é esse medo. Ou seja, ela tem medo de sofrer as consequências de seu descuido. Ela traz um panorama geral sobre todo o descuido com a saúde dela, todos os problemas que ela tem, para lá no final ela falar que o maior medo dela é não conseguir ver os netos e os bisnetos crescendo. Perfeito, gente. E a letra E, só para a gente opa, dar um vizinho. A letra E, só para a gente descartar, enfrentar uma dieta com restrição de doces. Não fala nem dessa questão durante o texto sobre doce nem nada, fala de dieta, mas essa questão não está explícita no texto. Então podemos descartar. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa questão? Algo que queiram perguntar? É só uma aula bem inicial mesmo. É claro que durante todo o resto das nossas aulas a gente vai ver gramática, como relacionar com o texto. Isso daqui é só para a gente ter uma aula inicial mesmo. Só para vocês terem noção de como vai ser a questão lá no Enem, como vai ser a questão do PAV, como eu vou trazer nas outras aulas. Tudo certo? Ah, obrigado, gente. É gratificante escutar isso. Espero que nas nossas próximas aulas a gente possa ter um pouco mais de interação, né? Vamos ver questões diferentes também. A nossa aula inicial é assim mesmo, não se preocupem quem não entendeu muita coisa sobre o texto, porque isso é totalmente normal, gente.
Assim, ó, nem quem tem uma experiência muito grande com a língua inglesa vai saber de tudo de um texto. Por isso que a gente está vendo questões de focar apenas em algo específico, estruturas que vão conseguir ajudar vocês a resolver a questão, entendeu? Não se preocupe que vocês não saibam em língua inglesa, que vocês não estão interessados em saber sobre a estrutura da língua inglesa, ok? Nós vamos ver sobre questões diversas da língua inglesa. E tudo isso com certeza vai ajudar nos estudos e na resolução da prova de língua inglesa no Enem, tá bem? Thanks, guys. Então, só deixa eu colocar aqui no final, né? Vou deixar meu e-mail aqui para vocês, caso vocês queiram mandar alguma dúvida sobre as aulas, tá? Que eu possa resolver em outro horário, porque nós só temos uma hora de aula. Então, eu deixei meu e-mail, um bonequinho ali, que no caso sou eu, com óculos, no momento eu tô sem óculos. E quero agradecer pela atenção de vocês nessa noite. É muito bom também, é a minha primeira experiência dando uma aula online. Tenho experiências só em sala de aula presencial, mas é algo diferente que a gente está sempre aprendendo, né, gente? Espero que logo a gente possa se ver pessoalmente depois dessa pandemia, quando tudo isso cessar um pouco, né? E é claro, o contato pessoal é muito mais gratificante, a gente consegue ver coisas de uma forma mais digna, né? Mas foi uma experiência muito boa. Então, see you next week. Good night. Vejo você na próxima semana e uma boa noite a todos, tá bem? Agora você tem